Vamos para o resumo da lição de número 11, com o título O Avivamento e a Missão da Igreja. A igreja tem uma missão, uma ordem dada pelo Senhor Jesus Cristo de proclamar o Evangelho. E para isso é necessário que a igreja esteja cheia do Espírito Santo, porque o próprio Jesus disse: a boca fala aquilo que o coração está cheio. O texto áureo se encontra em São Marcos, capítulo 16, versículo 15 e 16. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Verdade prática: neste tempo marcado pela falta de fé, a igreja só pode cumprir a sua missão se estiver imersa no avivamento espiritual. Então a igreja tem que estar cheia do Espírito Santo, guiada pelo Espírito Santo e evangelizando. Leitura bíblica em classe se encontra em São Marcos, capítulo 16, do versículo 14 ao versículo de número 20. Introdução. Neste trimestre vimos que nos seus primórdios a igreja era conhecida pelo seu dinamismo na evangelização, no discipulado e no cuidado com os necessitados, como resultado do grande avivamento produzido pelo Espírito Santo. Então nós precisamos usar este modelo hoje também. Depois que foram revestidos do poder, os discípulos nunca mais foram os mesmos, ou seja, há realmente como se fosse uma engrenagem, né? Uma engrenagem a nos locomover mais rapidamente, com mais entusiasmo, a fazer a obra do Senhor, a obedecer este grande mandamento, esse ide do nosso Senhor Jesus Cristo. Primeira parte, o avivamento após a ressurreição de Cristo. No item 1, o desânimo dos discípulos. Depois da sua ressurreição, Jesus se apresentou triunfante, e glorioso perante seus discípulos, que estavam desanimados, incrédulos, como se estivessem órfãos e abandonados. Então veja bem, o Senhor Jesus Cristo, ele ressuscita no primeiro dia da semana, logo de manhãzinha. Então ali no sepulcro, foram as mulheres ali para ungir o corpo de Jesus, e elas voltam anunciando a sua ressurreição. Entre elas está Maria Madalena. Então, ao ouvirem o testemunho de Maria Madalena, que estiveram no túmulo de Jesus e constatado, que ele havia ressuscitado, eles simplesmente não creram. Então Jesus, mais tarde, naquele mesmo dia, que foi o primeiro dia da semana, que nós chamamos de domingo, então Jesus se apresenta aos seus discípulos. Uma semana depois se apresenta novamente. Foi a ocasião em que Tomé estava, porque naquele primeiro dia que ele ressuscita, Tomé não está. Uma semana depois se apresenta, Tomé estava, e ele lança diante de Tomé, fala assim: olha aqui, Tomé, você está vindo porque você está crendo, mas bem-aventurados são aqueles que não me verão, não vão me ver, mas vão crer que somos nós nunca vimos Jesus, mas nós cremos no nome e na autoridade de Jesus, amém? No item 2, a aparição de Jesus aos discípulos. Então, após haver ressuscitado, ante o clima de incredulidade que dominou a mente dos discípulos, Jesus apareceu aos 11 que estavam reunidos e com medo, no meio, com medo dos líderes judeus. E Jesus então aparece no meio deles e diz assim: paz seja convosco. E eles olham espantados para Jesus, como se estivessem vendo, algum espírito, ou como se estivessem vendo um fantasma. Então, veja bem, por mais que Jesus falou com eles, lhes ensinou, mas faltou o quê? Faltou essa fé no coração deles. Por isso que Jesus, quando foi assunto ao céu, disse aos seus apóstolos: não vos deixarei órfãos, vos enviarei o Espírito Santo. Por quê? Porque nós sozinhos não conseguimos chegar a lugar algum. Precisamos da ajuda do Espírito Santo. Olha o item 3 aqui. O avivamento após a ressurreição. Depois da ressurreição, Jesus deu aos seus discípulos o mandato da grande comissão, disse-lhes: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Naquela ocasião, Jesus promete que sinais e milagres autenticariam o seu ministério. Então Jesus prometeu com eles, aí dizendo assim: estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Esses sinais estão à disposição de todos
muitos que creem, não somente ali os apóstolos, mas em toda a era da igreja. Esses sinais estão de pé hoje, viu? Em todos os tempos, em todos os lugares. Então veja bem, depois do dia de Pentecostes, os discípulos pregaram com unção, eles expulsavam demônios, curavam os enfermos. Nós vamos ver Paulo e Silas, né, na obra missionária, ali no Atos capítulo 16, quando eles expulsam o demônio daquela jovem adivinha. Então eles foram presos, eles orando naquela cadeia perto da meia-noite, houve um grande terremoto, todos foram soltos ali, mas não fugiram. Ou seja, aquele povo se entregou a Deus, o carcereiro se entregou a Deus, e tem uma grande mensagem ao carcereiro dizendo para ele: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Filipe curou muitos enfermos, está lá em Atos capítulo 8. Então, desse modo, vários outros fatos demonstram que a igreja de Jesus recebeu o avivamento espiritual indispensável para a proclamação do evangelho sob o poder do alto. Então só assim é que a igreja progride, só assim que a igreja caminha, porque se a igreja tentar caminhar com sabedoria humana ou com recursos propriamente humanos, sem a ação do Espírito Santo, essa igreja certamente fracassará. Parte 2, o avivamento na missão da igreja local. No item 1, o avivamento nas missões locais. Então, olha só, lá em Atos capítulo 1, versículo 8, quando diz assim, ó, ser-me-eis testemunha tanto em Jerusalém, ou seja, na igreja local onde você vive, em como também em toda a Judéia e Samaria, ou seja, ao seu redor e até os confins da terra, ou seja, outra cidade, outro estado, outro país, se for o caso. Então é assim que o nosso Deus faz. No item 1, o avivamento nas missões locais. O avivamento espiritual, como consequência do Pentecoste, produziu uma chama nos corações dos seguidores de Jesus. Mesmo com perseguições, os apóstolos pregaram ousadamente o evangelho de Jesus Cristo, começando por Jerusalém. Eles foram perseguidos e presos por terem proclamado a doutrina de Cristo na cidade santa, né? Mas foram libertos pelo poder de Deus e continuaram a proclamar o evangelho. Então, mesmo que eles foram ali açoitados, foi falado a eles: não, olha, nós vamos chicotear vocês, vamos soltar, não fale mais deste nome. Mas a Bíblia deixa claro ali em Atos que eles saíram alegremente dizendo o seguinte: nós fomos dignos de ser açoitados pelo nome de Jesus. E hoje qualquer crente, quando sofre alguma peleja, alguma coisa, né, fica tão injuriado. Veja bem, Jesus falou: não é o discípulo maior que o seu Senhor. Ou seja, se o Senhor sofreu, os discípulos também vão sofrer. Mas tem uma coisa: Deus estará contigo, Deus vai te guardar e Deus vai te ajudar. A igreja avivada apresenta sinais que o Pentecoste está ativo em sua prática missionária. Então a prática missionária começa primeiro que na igreja local, começa em nós mesmos, começa através de anunciarmos para os nossos familiares. No item 2 da parte 2, o avivamento nas missões regionais. Então podemos dizer que a missão regional é aquela realizada em locais mais distantes do centro de ação inicial. Então no estado brasileiro há diversos municípios ou cidades do interior, são as nossas Judéias e Samarias. Então nós precisamos o quê? Precisamos naquele local que você está congregando, evangelizando, você precisa ir para outros bairros também, levar a palavra, trazer pessoas, anunciar o evangelho e entender que nós estamos trabalhando para Jesus, não para uma placa de igreja. Não, nós não estamos anunciando denominações, mas ao Senhor Jesus Cristo que salva. No item 3 da segunda parte, missões regionais atualmente. Nos dias de hoje, esperamos que Deus desperte as igrejas locais em centros metropolitanos, em cidades de porte médio e em municípios de pequeno porte para evangelizarem, cumprindo a grande comissão de Jesus. Que isso aconteça sem que seja necessário haver perseguições, a fim de despertarmos para a obra do Senhor. Então veja bem, hoje nós temos liberdade de culto, liberdade religiosa. Será que será necessária uma perseguição para que a gente se desperte? Porque os discípulos, apóstolos, estavam em Jerusalém, mas só que eles não saíram a pregar o evangelho. Quando houve uma grande perseguição ali, que morreu o primeiro mártir, que foi Estevão, aí o povo se esparramou e foi levando o evangelho. Então que não seja necessário isso acontecer no nosso Brasil, mas que nos despertemos para a glória de Jesus. Oremos para que o Brasil seja de fato uma nação que se renda aos pés de Cristo. Precisamos orar e trabalhar nesse sentido. Aleluia. Parte 3 e última, o avivamento e as missões transculturais.
Veja bem, Atos capítulo 1, versículo 8, né, que nós citamos, então lá está dizendo, está bem claro lá, ó, ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, onde você está, em toda a Judéia e Samaria, ou seja, ao seu redor, e até os confins da terra. Esta é a ordem. Olha o item 1, primeira igreja missionária. A primeira igreja missionária foi lá em Antioquia, onde já realizava missões locais, e aquela igreja cresceu tanto, virou um centro teológico, e ali eles enviaram Barnabé para estar ali trabalhando, e Barnabé chama Saulo, e ali eles foram aprendendo a palavra, um centro teológico. Ali os cristãos foram pela primeira vez, ali os seguidores de Cristo foram chamados de cristãos. Por quê? Porque só falavam de Cristo, ensinavam Cristo, viviam Cristo. E ali aquela igreja, então, através do Espírito Santo, enviou para a obra missionária Barnabé e Saulo, que é o apóstolo Paulo. Então foram os primeiros missionários enviados para as missões transculturais, ou seja, para outras culturas, e levar a palavra com autoridade. Amém? No item 2 aqui, evangelização e decadência espiritual da Europa. Veja bem, o apóstolo Paulo, quando ele sai ali, ele e Barnabé, eles vão para o continente. Eles vão alcançando vários ali outros continentes, e o continente europeu ele também foi grandemente ali evangelizado. Olha só, a partir da Europa o evangelho espalhou-se para o mundo, chegando à América com os peregrinos, alcançou a África, onde se destacou David Livingstone, de 1841 a 1873, ganhando muitas almas para o reino de Deus. Foram movimentos espirituais tão extraordinários que se espalharam para outras partes. Veja bem, Hudson Taylor foi missionário na China de 1853 a 1905, e houve outros missionários que deram suas vidas à obra missionária transcultural a partir da Europa. Então a Europa foi um grande centro evangelizador. E hoje, como está a Europa? Hoje a Europa é chamada é um continente chamado pós-cristão. Imagina que tristeza, quantas igrejas foram fechadas naquele continente, e quantos países ali que outrora eram cheios de crentes e hoje a maioria se diz ateu. Há países no velho continente europeu ali que nem 5% das pessoas frequentam qualquer igreja. Nós temos que orar pela Europa, evangelizar a Europa. A Europa levou o evangelho para todas as nações e agora necessita que o evangelho, né, seja ali novamente pregado e anunciado ali para a glória do Senhor. Então ore conosco por este continente. No item 3, clamor pelo avivamento espiritual. As missões transculturais são as atividades missionárias que se cumprem, né, na última etapa da missão da igreja, ou seja, até os confins da terra. Então é outra cultura, é outro modo, né? Cada país tem o seu modo de viver, tem a sua cultura, tem as suas tradições, tem os seus costumes, e a pessoa que é levada à missão transcultural, ele tem que ser aberto ali ao Espírito Santo, a sabedoria que é dada por Deus, para que ele possa conduzir da melhor forma e trazer aquele povo, né, ao entendimento da palavra do Senhor Jesus Cristo. Então essa ordem é dada para nós, pregar o mundo todo, o evangelho a toda criatura. Esse objetivo missionário só pode ser alcançado se houver um avivamento espiritual em todas as igrejas, começando pelos pastores, por nós pastores, pelos líderes, pelos dirigentes, que Deus reavive a sua obra, como Abacuque falou lá, capítulo 3, versículo 2. Veja bem, ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-se da misericórdia. Amém? Vamos clamar, vamos orar e buscar esse verdadeiro avivamento. Conclusão, os cristãos avivados demonstram compromisso com Deus, com Cristo e com a missão da igreja. Eles têm amor pela obra de Deus e cooperam com a evangelização local, regional e transcultural. Em várias igrejas cristãs, mesmo neste século, né, que é o chamado século da falta de fé, há demonstrações de avivamento espiritual, com manifestação dos dons do Espírito Santo e fervor na busca pelas almas perdidas. O que precisa? Precisa intensificar isso ainda mais e tomarmos cuidado com o comodismo. Amém? Vamos para as perguntas. Número 1. Como os discípulos estavam diante de Jesus triunfante e glorioso, eles estavam desanimados, incrédulos, como se estivessem órfãos e abandonados. E quando Jesus aparece para eles na sua ressurreição, naquele primeiro dia da semana, ou seja, 3 dias depois da sua morte, eles olhavam espantados e atônitos, né? Pergunta 2, que mandato o Senhor Jesus deu aos seus apóstolos, discípulos? O mandato da grande comissão, ide e pregai. Pergunta 3, qual é o modelo de evangelização dinâmica local? Qual é este modelo, né? Então este modelo de evangelização dinâmica local é não só pregar dentro das 4 paredes, mas nós precisamos o quê? Realizar a evangelização pessoal nas casas, nos lares,
nos bairros, no trabalho, falar de Jesus, né? Com sabedoria e buscando sempre ocasião. Porque eu ia falar, pastor, mas no trabalho não podemos falar? Pode se falar, porque no trabalho a pessoa conta piada, conta caso, faz fofoca. Por que não pode se falar de Jesus? Mas tudo tem ocasião, tudo tem um momento. E você não somente falará de Jesus, mas você também pronunciará as bênçãos sobre a sua empresa, sobre onde você trabalha, sobre o seu patrão, sobre os colegas de trabalho. É assim que precisamos fazer. Pergunta 4. O que são missões regionais? É aquela realizada em locais mais distantes, né, do centro de ação inicial, no estado brasileiro ou de um outro país, a diversos municípios ou cidades do interior. Então nós precisamos levar esta palavra, como disse ali, né, na Judéia, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Quando fala confins da terra, missões transculturais. Pergunta 5, o que são missões transculturais? São missões que cumprem, né, essa ordem da última etapa missionária da igreja, ou seja, levar a palavra até os confins da terra, de acordo com Atos capítulo 1 e versículo 8. Amém? Que Deus nos abençoe e que a obra missionária cresça e que as almas venham ao conhecimento da verdade, em nome de Jesus. Deus abençoe você e sua família e até a próxima aula.